Fala pessoal, Foquinha aqui e hoje a gente tem o resumo da terceira etapa do Tour de France 2023, 193,5 km com 2.400 metros de altimetria. Então, apesar de ser uma etapa de sprint que vai chegar para o sprint, a gente tem 4 montanhas categorizadas e uma boa quantidade de metros subidos aí, escalados pela galera. É uma etapa de transição, eles estão saindo do País Basco, indo para o sul da França, nos Pirineus, e nessas etapas é muito provável que alguma coisa vai acontecer. A gente viu no final o que aconteceu, mas a gente tem que construir o contexto antes. Então, para começar, a gente vai falar sobre o Neilson Powless, que é o nosso líder de classificação de montanha da Polkadot Jersey. A gente falou dele ontem. Hoje ele vai ser a fuga do dia, então ele vai atacar o pelotão, ninguém vai acompanhar, porque, enfim, os times de sprinter que querem controlar, o Laurent Pinchet da Arkea é quem pula com ele, e aí o Powless vai pegar todos os pontos de montanha de todas as 4 montanhas, vai fazer uma comemoraçãozinha no final para agitar a galera, depois eles dão um soquinho e o Laurent da Arkea vai escapado, mas isso não vai fazer diferença nenhuma para a etapa de hoje, porque a galera quer levar pro sprint. Enquanto o Neilson Powless está lá na fuga, o pelotão tá confortável. O Vitor Lafay, que ganhou a etapa de ontem, ele é o líder da classificação de pontos, tá usando a camisa verde. Então ele pula para pegar o máximo de pontos, depois vem um sprintzinho atrás ali com o Mads Pedersen, com o Bina Girmay, com o Jasper Philipsen, eles pegam o resto dos pontos que sobraram. O cenário do dia é o seguinte: os times de sprinter, eles não têm por que acelerar nas subidas, eles querem que seja o mais fácil possível para os sprinters economizarem o máximo de energia e gastarem essa energia na hora que importa. Então ele vai começar a acelerar com 40 km para a chegada, faltando 40 km. Aqui o que acontece é, os sprinters que estavam lá descansando, estavam atrás, eles começam a se mover para frente para ficarem melhor posicionados, ficarem seguros. A parte mais segura do pelotão é na frente do pelotão. Também as equipes dos GC, da galera da classificação geral, também leva seus líderes para frente para garantir que tá todo mundo seguro. Outro motivo é que existe a regra dos 3 km nessas etapas, faltando 3 km para a chegada, qualquer problema mecânico, qualquer queda, qualquer problema que um atleta tiver, ele vai receber o mesmo tempo do grupo que chegou lá na frente. Só que aí o que importa mesmo nessas etapas de sprint, no final das contas, é analisar o último quilômetro. A gente tem todos esses trens muito acelerados, a galera realmente é milhão tentando ficar o mais na frente possível, tentando trabalhar o posicionamento. Primeira coisa que a gente vai reparar é que a Intermarché dá uma zoada nessa organização. O cara que tá com o Bina Girmay na roda, ele não consegue acompanhar, abre um gap ali pro pelotão. Quando o Casper Asgreen vê que não tem ninguém na roda dele, ele vai dar uma soltada, só que ele vai tomar um susto com o cara passando do lado dele, quase gera uma queda ali no pelotão. O Van der Poel é o último cara que vai levar o Jasper e tá todo mundo na roda dele. O Wout van Aert é o terceiro ali, o Laporte tenta entrar, mas não deixam, isso é bem importante. Então isso acontece no sprint, a galera fecha a porta mesmo. A gente tem o Philippe Bauhaus da Bahrein Victorious em quarto, o Dylan Groenewegen, se não me engano, tá na roda dele. E aí quando abre o sprint, aqui é onde a gente tem a treta da etapa e um dos motivos de etapas como essa poderem realmente ser muito interessantes. A gente vê que o Jasper Philipsen bate o pelotão, é ele que ganha, o Philippe Bauhaus da Bahrein estava bem posicionado, faz segundo, e o Caleb Ewan da Lotto Destiny em terceiro. Mas a gente vai ver que o Wout não ficou muito feliz e essa é a polêmica dessa etapa, né? Ele achou que foi fechado pelo Jasper Philipsen ali durante o sprint, exatamente aqui, e meio que fala, putz, me fechou aqui na barreira e tal. E ele vai dar uma reclamada, a gente vai ver agora. Esse é o momento que o Wout dá uma soltada, dá uma reclamada. O Philipsen tá tentando manter a linha mais reta possível, ele sente que o Wout tá próximo, ele abre o cotovelinho para manter a posição dele. Isso é super normal no sprint, ele nem é um dos sprinters mais agressivos, mas só que a gente vê que tem bastante espaço entre o Wout e a barreira lateral. Só que é isso, me lembrou de uma coisa que foi um sprint de 2022, terceira etapa, se não me engano, e aconteceu uma coisa similar, só que o Wout van Aert estava do outro lado. Ele foi o cara que mudou a direção e fechou a porta pro Peter Sagan. E aqui, exatamente, muito similar ao que aconteceu hoje, só que se a gente vê, o espaço ali entre o Sagan e a barreira é muito menor do que a do Wout e a barreira hoje, por exemplo. E assim, essa foi a grande polêmica do dia. Os comissários levaram quase 20 minutos para confirmar a vitória para o Jasper Philipsen. Eles estavam analisando se teve alguma coisa errada com o sprint. Minha opinião é que não teve nada de errado com o sprint, nem precisavam desses 20 minutos. Provavelmente foi mais um problema de relações públicas ali com a Jumbo-Visma, pelo Wout ter reclamado de alguma coisa, mas não tem nada errado. Sim, comparado com vários outros sprints muito mais não limpos de certa forma, esse sprint foi tranquilaço, como a gente viu, o Jasper nem é o cara mais agressivo que tá nesse pelote, nesse sprint. Conferir então os ganhadores, né, como é que tá a classificação. Jasper Philipsen ganhou a etapa de hoje, a gente tem o Adam Yates ainda na camisa amarela, líder da classificação geral, a gente tem o Vitor Lafay na
camisa verde de pontos, mas ele está empatado com o Jasper Philipsen, então se o Philipsen tiver um bom resultado amanhã, ele pode tomar essa camisa. O Nilson Powless como líder da classificação de montanha, o Pogacar ainda como atleta mais novo, mais bem classificado, e um Visma líder geral por equipes, e o Laurent Pinchon como o atleta mais combativo da etapa. Amanhã, mais uma etapa em teoria de transição, mais uma etapa de sprint, 182 quilômetros praticamente, não deve ter muita subida aqui, com certeza bem menos do que hoje. Tem uma montanha categorizada, faltando pouco menos de 30 quilômetros para a chegada, não deve influenciar muito, ela tem 2 quilômetros de extensão, com certeza vai ser bem controlada. Tem um sprint intermediário valendo pontos, então pode ter uma batalhazinha ali do Lafay com o Jasper Philipsen. Também é um bom dia para uma fuga. Uma fuga forte pode vingar aqui, tem que ver um pouquinho como que a UAE, por exemplo, se portaria nisso. É um bom dia para a UAE dar a camisa para uma outra equipe para conseguir não precisar trabalhar na próxima etapa, que a etapa 5, que é uma etapa de montanha já nos Pirineus. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no Tour de France, segue o canal, dá o like aqui, compartilha esse vídeo com o seu grupo de pedal, com a galera que pedala com você. E se você quer ficar por dentro de alguma das outras etapas, não está acompanhando muito, se liga nesses vídeos que vão aparecer aqui na tela, que você consegue ficar por dentro do Tour de France 2023. Combinado? Até amanhã!